Olá, está começando pela TV Câmara Assis, canal digital 61.3 e também pela Rádio Fema, mais um Câmara em Destaque. O programa que é dedicado a mostrar o trabalho legislativo dos vereadores e também da Câmara Municipal. E hoje eu recebo como convidado o vereador Vinícius Simili. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Eu que agradeço, Paula. É sempre um prazer poder retornar aqui para falar um pouco da nossa atividade legislativa, né? Durante a semana, nas sessões, as nossas reivindicações, os nossos projetos, tudo aquilo que a gente pode, de certa forma, contribuir para a cidade de Assis. A TV Câmara tem um papel fundamental de fazer essa ligação, né, entre o que acontece nos bastidores aqui da Câmara, nas sessões, e aquilo que a gente vem vivenciando no dia a dia da nossa cidade. Bom, então antes de começar a nossa conversa aqui com o vereador, eu já gostaria de pedir a compreensão de você que está aí nos assistindo, escutando pela rádio. A Câmara Municipal está passando por reformas, então se você escutar aí um barulho de algum ruído diferente, é por conta das obras que estão aqui do lado do estúdio, para ampliação da TV Câmara, para ficar um lugar mais... um lugar melhor para você que está nos assistindo, para trazer uma programação melhor para você. Vinícius, então vamos começar a nossa conversa falando sobre a sua solicitação recente de melhorias na Avenida Walter Fontana. Qual que é a sua proposta? Então, Paula, é notório e sabido que aquele trecho da Avenida Walter Fontana que compreende a rotatória do Supermercado Amigão até o entroncamento da rodovia Raposo Tavares, é um trecho de concessão e responsabilidade da CART, que é a concessionária que também opera a rodovia Raposo Tavares, né? Nesse mesmo sentido, a gente observa e a gente sabe a quantidade de pessoas que utilizam aquele espaço público, né, para a sua prática da atividade física, para a sua caminhada, para o seu lazer, para o seu entretenimento. E ali ficou um buraco negro na cidade de Assis, né? A população ocupou aquele espaço, né, utiliza aquele espaço para o seu bem-estar, e a cidade de Assis, a prefeitura, de certo modo, não tem muita ação para fazer naquele espaço, por se tratar de um trecho de concessão da CART. Nós recebemos algumas reclamações, algumas sugestões, algumas ideias, para que aquele espaço possa sofrer algumas intervenções viárias no trecho compreendido da rotatória do Amigão até a rodovia Raposo Tavares, visando adequar aquele espaço a uma realidade que existe, né? Ou seja, aquele espaço ocupado pela população precisa de uma melhor segurança, uma melhor sinalização, antes que ocorra alguma tragédia que, infelizmente, guardadas as proporções, aconteceu na cidade de Cândido Mota. No mesmo, de certa forma, existe um espaço na cidade de Cândido Mota, no anel viário, que a população utiliza para suas caminhadas, do mesmo modo aqui em Assis. Então, a preocupação nossa é exatamente essa. Como conciliar essas duas demandas, né? Ou seja, a quantidade de pessoas, a população presente naquele espaço, e conciliar esse espaço com os automóveis que ali transitam, em alta velocidade, né, causando risco à população. Então, tentar, de certa forma, equacionar essa situação. Algumas repartições públicas, porque quando aquele espaço foi, de certa forma, licitado pelo governo do estado, e aquele espaço entrou na licitação, algumas repartições públicas, a gente tem estacionamento de veículos, aquele espaço, vamos dizer, que era subutilizado, né? Existiam as pessoas que faziam a caminhada, mas não existia tantas construções. Agora nós temos um hotel à sua frente. Então, assim, é um espaço que hoje precisa urgentemente de uma adequação, e a gente tem mãos atadas nesse sentido. A prefeitura, de certa forma, não pode fazer as intervenções por estar a cargo da concessionária esse trecho, mas a população também não pode padecer. Então, eu fiz um requerimento à prefeitura para perguntar se existe já uma tratativa entre prefeitura, Poder Executivo e CART para tentar uma pequena solução desse problema, e encaminhei um ofício também à CART, solicitando algumas melhorias que eu julgo interessante, e aí vai passar pelo critério da CART essa análise, e posteriormente uma reunião com a superintendência da CART para discutir aquele espaço, né? Nós não podemos deixar esse espaço rico,
né, na sua essência ali de população, enfim, né, jogada às traças. Precisa de alguma solução. Então, a ideia é essa, lançar mecanismos viários justamente visando a segurança da população que utiliza daquele espaço para sua atividade física, para sua caminhada, enfim, né, para as mais diversas finalidades. Mas aquele espaço tem que urgentemente sofrer alguma intervenção visando a segurança do munícipe. É interessante que esse trecho ali próximo tem ciclovias, né? Um pouco antes de chegar ali a esse trecho, a rotatória tem uma ciclovia, que vai para os residenciais fechados também tem uma ciclovia. Por isso que aquele trecho não tem, porque aquele trecho é de concessão da CART, a prefeitura não pode fazer nenhuma intervenção. Mas o que cabe à prefeitura, por exemplo, em relação a passeios públicos, calçadas, por exemplo, ela pode, por exemplo, notificar o proprietário para poder já fazer algumas intervenções ali dentro da alçada dela que contribua para a segurança do município? Sim, acho que poderíamos falar em duas vertentes, né, em dois eixos. Né? O primeiro eixo é a questão do poder público em exigir que aquele espaço, aqui não existe o passeio público, que a população, os proprietários daquele espaço façam o passeio público, mas ainda é muito pouco. A gente sabe que a demanda e a quantidade de pessoas que utilizam aquele espaço é muito grande, principalmente nos finais de tarde. Né? Então, assim, o passeio público eu penso que não vai ser o suficiente. Né? É óbvio que ajudaria e contribuiria para uma segurança, mas não vejo como solução. A solução que eu vejo é uma intervenção justamente na quantidade de faixas de rolamento que existem ali, em alguns pontos são 3 faixas de rolamento, né, que poderiam ser reduzidas a 2 e deixar uma faixa, de certa forma, para atividade física, para pessoas que caminham, que fazem o seu passeio de bicicleta, enfim. Né? Como elaborar isso aí? Acho que nós da Câmara, os vereadores, o Poder Executivo e a CART tem que lançar mão desses mecanismos, visando justamente adequar aquele espaço a uma realidade local. Então agora nós vamos falar de saúde e do pedido do vereador Vinícius Simili para a realização de mutirão de mamografias. Né? Nós saímos aí do Outubro Rosa, né, que foi o mês de conscientização da prevenção também do câncer de mama, mas infelizmente muitos exames pela Prefeitura Municipal de Assis não estão sendo ainda realizados, né? O Poder Executivo já deu algum posicionamento para você a respeito disso? Então, Paula, a gente sabe que a saúde pública é um grande gargalo e digamos, um ponto nevrálgico de qualquer administração, né? Aqui em Assis não é diferente, mas nem por isso a gente pode, de certa forma, ficar acomodado com uma realidade que nós vivemos. É sabido que existe uma fila, não só da mamografia, mas de alguns exames de alta complexidade que não ficam a cargo do município fazer, e sim do Estado. Particularmente na questão da mamografia, quem faz essa gerência, quem gerencia a questão dos pedidos de exame de mamografia é a DRS de Marília, né, a DIR, que tenha o seu controle. Há uma regionalização na questão da saúde, e exames de alta complexidade, quem faz a liberação, quem faz o agendamento e quem faz encaminhamento é a DRS de Marília. Então, a Secretaria da Saúde Municipal encaminha para a DRS de Marília, né, e a DRS agenda em clínicas particulares, na própria rede pública, os exames de mamografia. E assim com outros exames considerados de alta complexidade. Quando eu tive essa ideia, era justamente para tentar agilizar o atendimento da mamografia, que a gente sabe que existe uma demanda reprimida na cidade. Né? Não depender somente do Estado. Não obtive uma resposta ainda do poder público da possibilidade de fazer essa campanha, esse mutirão, como foi feito do Papa Nicolau há cerca de 2 meses atrás. Penso que é uma maneira eficaz de solucionar um problema pontual, né, diminuindo as filas, levando mais agilidade para um tratamento, para um diagnóstico, no caso, né, tendo um diagnóstico positivo de câncer de mama, um tratamento precoce ajuda muito na cura da doença. Então, existe essa necessidade. O poder público tem que lançar mão de algumas ferramentas. Não adianta o poder público ficar apenas transferindo a responsabilidade para o Estado por uma questão legal. Né? O poder público tem que chamar para si também algumas demandas. E essas demandas precisam ser resolvidas urgentemente quando se diz respeito a critérios da saúde.
né? A saúde pública, como eu disse, existem filas, existem diversas situações, mas o poder público precisa ter a sensibilidade, precisa ter a perspicácia em fazer mutirões, seja de mamografia, seja de ultrassonografia, enfim, exames de cataratas, cirurgia de cataratas, os mais diversos exames, lançar os mutirões. Você, numa semana, consegue concentrar um grande número da população para fazer os exames com o diagnóstico da doença ou não, e aí partir para um tratamento. A gente sabe da dificuldade agora que nós vamos viver a partir do ano que vem com a perda da oncologia na cidade de Assis. Então, o diagnóstico precoce de qualquer doença que seja, de câncer de mama, enfim, é muito importante. Ainda existe essa celeuma a ser discutida e ser melhor organizada na questão dos tratamentos dos pacientes vítimas de câncer, né? Nós temos recebido algumas reclamações de pessoas que vão até a cidade de Ourinho e não têm um tratamento adequado, né? É outra batalha, outra demanda que nós vamos ter, de certa forma, que encarar aqui na Câmara Municipal e achar alguma solução. Infelizmente, perdemos, mas nós temos que minimizar o efeito dessa perda. Como? Através de mutirões, valorizando e dinamizando a questão dos exames, né? E solicitando, né, para a Prefeitura diversos exames em ritmo de mutirão. Bom, você disse de alternativas para minimizar o problema e a perda da oncologia, que foi um dos pedidos também, uma das solicitações que você fez em relação a ter uma casa de apoio, né, na cidade que for referência no tratamento da oncologia para os pacientes assisenses, para que esses pacientes sejam acolhidos, as suas famílias, enfim. A Prefeitura sinalizou alguma coisa positiva? Após a provocação que fiz ao Executivo, né, o prefeito se mostrou sensível a acatar essa reivindicação, esse pedido, né? Conversando com ele de forma informal, ainda nesse ano, nós iremos até a cidade de Jaú para escolher um espaço para que a população assisense que vá até a cidade de Jaú tenha esse ponto de apoio, né? Então, assim, são alternativas que nós buscamos, que nós vislumbramos para minimizar todo esse desgaste de transporte, de locomoção, da própria doença em si, né? Então, existe já um compromisso assumido do Poder Executivo e irmos até a cidade de Jaú para olharmos o modelo que existem de outras cidades que já fazem já adotaram esse método de acompanhamento dos pacientes, pegar esse método, trazer também para uma realidade nossa, e a cidade de Assis tem um ponto de apoio na cidade de Jaú, né? A Jaú ainda continua sendo o grande destino dos pacientes que precisam de um tratamento oncológico. Então, acredito que ainda aí nesses 20, 30 dias a gente deva ter uma novidade muito, muito interessante, muito bacana, né, no que diz respeito a essa casa de apoio que deve ser provavelmente na cidade de Jaú, que ainda continua como sendo um grande centro de referência para o tratamento de doenças. Isso que eu ia perguntar, porque vários pacientes eles são encaminhados para várias localidades, né? A Assis ainda não tem um ponto fixo de referência, né? Os pacientes vão para Ourinhos, vão para Jaú, para Barretos. Sim. Por enquanto, a casa vai ser lá em Jaú. E os outros lugares? Vai ter também uma casa de apoio ou todos os pacientes assisenses eles vão ser concentrados num ponto de referência só? A dinâmica a logística, né, desses encaminhamentos ainda está muito obscura. A cidade de Ourinhos, que vai ser uma das cidades que os pacientes irão, é uma cidade próxima. Então, o desgaste, em tese, é menor do que uma locomoção para a cidade de Jaú, né? Marília também faz algum tipo de tratamento, mas também tem em torno de 70, 80 quilômetros de distância. Então, a preocupação é justamente com aqueles pacientes que têm que ir até a cidade de Jaú e ficar quase que a semana toda em tratamento, né? Por ser, às vezes o paciente vai 2 ou 3 vezes na semana para o tratamento, então fica mais tempo na estrada do que propriamente em tratamento. Então, a ideia é ter uma casa em Jaú que ela sirva de referência para as pessoas que irão buscar o tratamento naquela cidade. As cidades mais próximas que também, de certa forma, irão atender a população assisense, acredito e penso que por conta da quilometragem da distância, eles consigam ir e voltar no mesmo dia. Mas Jaú, eu penso que a gente precisa urgentemente desse ponto de apoio para, de certa forma, dar uma minimizada no sofrimento dos pacientes. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos com o vereador Vinícius Simile. Não saia daí.
escola em tempo integral é diferente mesmo, eu adoro. Aqui tem um laboratório de informática, de ciências e muita aula prática. Aqui podemos escolher os conteúdos extras também. Uma aula de biotecnologia. Estudar assim é bem melhor, né? Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo R$1,5 bilhão para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o Câmara em Destaque e agora neste bloco nós vamos falar com Vinícius Simili a respeito de educação. Vinícius, vocês estiveram, né, alguns vereadores reunidos com a secretária Dulce, lá na Secretaria da Educação, que está propondo uma mudança para 2018, que vai afetar aí cerca de 300 professores da rede, né, nas escolas que funcionam em período integral. Explica para nós como que vai funcionar esse processo. Então, Paula, nós fomos convidados pela professora Dulce, junto com o seu corpo técnico da secretaria, eu, o vereador Valmir, a professora Dedé, o vereador Chico Panella, estivemos presentes há cerca de 30 dias atrás, numa reunião na secretaria, em que ela nos passou um panorama geral da Secretaria Municipal, principalmente na questão das escolas de tempo integral, né? A CIS foi uma das pioneiras no interior de São Paulo a implantar esse sistema de escola de tempo integral. Hoje, são 7 escolas que obedecem o tempo integral. A criança chega às 7 horas da manhã, às 17 horas ela vai embora. E tem uma gama de atividades, além das atividades pedagógicas, existem atividades de apoio, né, de oficinas, de esporte, lazer, cultura, enfim, né, são várias atividades que a secretaria lança mão para que essa criança fique mais tempo dentro da escola, né, e também, através das oficinas, a trabalhar o lado pedagógico, o lado do aprendizado. Enfim, tendo em vista esse panorama todo, a secretária nos apontou algumas falhas, alguns equívocos, primeiro, principalmente no plano de carreira, né? O plano de carreira do magistério, um plano de carreira muito importante para a categoria, que era um pedido antigo da classe, né? Foi implantado em 2011, se eu não me engano, né? E o plano precisa ser revisto. O plano, naquele momento, quando ele foi elaborado e votado e colocado em prática, as escolas de tempo integral ainda não tinham, né, essa conotação, né? O Ministério Público, através do Tribunal de Contas, apontou algumas necessidades de mudança. Quando a escola de tempo integral ela foi concebida, ela veio como um programa, né? Um programa de auxílio ao processo de ensino-aprendizado. E, nesse caminho todo, desde 2011, o Tribunal de Contas entendeu que um programa que se perdura por muito tempo, ele deixa de ser programa e passa a ficar enraizado, ou seja, ele passa a ficar parte pedagógica do sistema de educação. Então, devido a esses apontamentos, né, a Secretaria de Educação vai ter que, primeiro, readequar o seu plano de carreira. O plano de carreira não contempla alguns professores, principalmente os PEB 2, no que diz respeito à informática, meio ambiente educação física, educação inglês. Física contempla. Educação física está contemplada no plano de carreira. Informática, artes e meio ambiente. São 3 eixos do plano de carreira que não estão contemplados, que precisam estar inseridos no plano de carreira para que esses profissionais licenciados, seja em meio ambiente, seja em informática, ciência da computação ou artes cênicas, possam ministrar suas aulas dentro do contraturno das oficinas das escolas de tempo e período integral. Paralelo a isso, existe um concurso aberto de PEB 1, que são os famosos os pedagogos, né, que antigos professores formados no magistério. A LDB preconiza que esses professores têm na sua formação a possibilidade e quando necessário, assumirem essas aulas dessas oficinas, seja de meio ambiente, seja de informática, seja de artes. A educação física ela já está contemplada. Então, esses três segmentos, o professor PEB 1 pode atuar no contraturno dentro das oficinas. E existe um concurso aberto.
O concurso, se não me falha a memória, vence no meio desse ano, do ano que vem, perdão, de 2018. Então, a Secretaria tem que, por bem, primeiro, convocar esses professores PEB-1 que estão com o concurso em aberto para assumirem essas vagas dentro das unidades escolares. 2, refazer essa estrutura do plano de carreira do magistério para contemplar essas 3 categorias de professores, de informática, de meio ambiente e de artes. Para daí sim, os professores formados nessas disciplinas poderem também atuar no contraturno dentro da escola. Então, são 2 situações que, de certa forma, causam uma insegurança para o professorado de uma maneira geral, mas são ferramentas que julgo interessante, principalmente porque a prefeitura vai ter que obrigatoriamente fazer um concurso público, né? Nós observamos que grande parte dos professores da rede hoje são os professores eventuais, que começam o seu vínculo no mês de fevereiro e terminam no mês de dezembro. E aí você tem uma série de situações, desde uma questão previdenciária que não recolhe para o município de Assis, desde a questão da impessoalidade com a escola, com os alunos, por conta da rotatividade. Então, assim, são várias mudanças que estão se propondo, que eu julgo interessante, julgo importante, para o processo de ensino-aprendizagem e para a Secretaria de Educação como um todo, né? Acredito que o concurso público é a maneira mais justa para a entrada do professor dentro da escola. Então, eu penso que a Secretaria, com muita calma, com muita paciência, nós tivemos a semana passada também, na retrasada, perdão, conversando com alguns professores de desenvolvimento infantil aqui na Câmara, que nos procuraram porque outras mudanças começaram a serem ventiladas e essas mudanças, de certa forma, no meu ver, não são interessantes, que é a substituição de professores PDI, professores de desenvolvimento infantil, para adultos cuidarem de suas crianças, deixar o professor de lado, cuidadores, né? E colocarem cuidadores. São 2 situações que podem andar em conjunto, mas nunca em separados, né? Os professores têm que estar em sala de aula com o apoio dos cuidadores. Então, são mudanças que nós estamos acompanhando com muito carinho, né, para que a gente possa ter uma melhor educação na cidade de Assis, uma melhoria na qualidade. A qualidade já é muito boa e sempre foi boa. Acredito que essas mudanças trarão mais qualidade para o aluno, para a educação como um todo. E nós temos que acompanhar par e passo essa situação, né? Porque um equívoco nessa mudança a gente pode sofrer consequências lá na frente. Bom, educação sempre tem assunto, né? E o vereador Vinícius Simeli já foi secretário da Educação também e recentemente ele visitou a escola SESI, onde os alunos do 4º ano o entrevistaram, né? E a garotada deu um show de cidadania, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. De antemão eu queria aqui parabenizar a direção da Escola SESI, o professor Higino, quem lançou essa ideia com a garotada como um todo, né? E eu particularmente fiquei muito feliz e esperançoso, né? Acredito e tenho certeza que essa molecada, no bom sentido que está vindo aí, pode ser uma mola propulsora de mudanças da nossa sociedade, né? Um dia anterior à visita, eu estive na casa, né, com um grupinho de alunos, de 4 alunos, conversando com eles, entrevistas e perguntas, sabe, de muito nível, perguntas bem elaboradas que levaram, inclusive, a nós vereadores que participaram dessa entrevista a pensar um pouquinho, né, de como nós podemos atuar de forma melhor para a cidade, como melhorar as demandas que nós ouvimos ali nas questões, nos questionamentos, né? E no dia seguinte nós fomos à Escola SESI. Tive o privilégio e a satisfação de ir com a professora Dedé, travamos essa discussão com essa garotada durante ali meia hora, 40 minutos, né? E perguntas das mais diversas, como funciona o lixo na cidade de Assis, né? Como é ser vereador, enfim, né? E penso que as escolas em Assis, elas poderiam também adotar esse mecanismo, né? Nós tínhamos aqui na Câmara, a Câmara Mirim, quem sabe a gente não consegue reimplantar esse modelo de Câmara Mirim para incentivar essa garotada aí, o interesse pela coisa pública, né? Pela boa prestação de serviços públicos, enfim, né? E acho que as escolas deveriam, né? Tive também, há um pouco tempo atrás, com alunos da Escola Mais. Então, assim, penso e tenho certeza que as escolas, seja particular, pública, enfim, de 1º, 2º grau, deveriam usar mais essa ferramenta, né? Nós, talvez, tenhamos uma visão equivocada que as escolas não têm tratado desse assunto, muito pelo contrário, né? Nós temos a obrigação, o vereador tem a obrigação de levar, de conversar.
de incentivar essa garotada que está vindo a tomar gosto pela política, né? A gente tem esperança nessa garotada e fico muito feliz quando ações dessas acontecem e quando eu sou convidado. Estou à disposição, é só me chamar que eu irei às escolas que se interessarem para fazer esse bate-papo. Nós recebemos aqui alunos também na Câmara Municipal, né? Da escola, oh meu Deus, lá da Vila Prudenciana, do Zé Augusto Ribeiro. Né? Tivemos aqui também conversando com os alunos. Enfim, eu acho que é um bate-papo gostoso e que muito proveitoso, principalmente para os alunos que vêm até a Câmara Municipal também. Agora nós vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa e vamos falar sobre o Assisprev. Houveram várias discussões aqui na Câmara Municipal acerca do quadro de pessoal, que agora, depois da reforma administrativa, o Assisprev tem um quadro pessoal próprio, e a folha de pagamentos, né? Você poderia explicar, assim, de uma maneira resumida, né, qual é essa situação? Já se passou muito tempo, né, mas ainda tem algumas dúvidas. Na verdade, quando a reforma administrativa veio para a Câmara para nós aprovarmos ela, a Assisprev era um dos itens a serem alterados. A Assisprev é o Instituto de Previdência Municipal dos funcionários do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Até então, os funcionários que trabalhavam na Assisprev recebiam da Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura cedia os funcionários para o Instituto de Previdência e quem arcava com os custos desse pagamento, toda a folha de pagamento, era a Prefeitura. Nessa mudança, dessa reforma administrativa, o que aconteceu? 5 cargos foram criados dentro do Instituto de Previdência, e o Instituto de Previdência é uma administração indireta, né, e ele tem a possibilidade, dentro dos 2% de tudo aquilo que ele movimenta, 2% dessa receita, ele pode empregar em despesa com o pessoal. E foi isso que aconteceu. Né? Para não deixar dúvida, a Prefeitura deixou de pagar os funcionários, 5 funcionários que estavam na Assisprev, deixou de usar o cofre dela e passou a usar o recurso do próprio Instituto de Previdência. Ou seja, não houve aumento na folha de pagamento, não houve acréscimo algum, a folha de pagamento do município está em 52,8%, ao contrário do que foi ventilado em algumas situações, não existiu, de certa forma, abandono ou, de certa forma, nós não deixamos de fiscalizar essa situação. O que aconteceu foi uma informação equivocada, uma confusão de dados e que levou a uma certa desconfiança e uma certa insegurança de alguns vereadores. Mas fato é que a lei aprovada que permitiu que a Assisprev possa pagar esses 5 funcionários é extremamente legal e a Prefeitura não está utilizando acima dos 54% de folha de pagamento. Então, são 2 situações distintas que não tem problema. Então, para que não incorramos num risco, num erro, né? Então, só para deixar liquidada essa dúvida quanto ao Instituto de Previdência. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do ano, é o último programa que o Vinícius faz a participação aqui conosco. Então, agora eu gostaria de perguntar a você, de fazer uma avaliação do seu primeiro ano de legislatura, como é que foi, ainda tem muito para fazer? Então, Paula, é difícil, né, nós falarmos alguma coisa a respeito disso. Quando nós iniciamos uma atividade legislativa, né, a vida pública, vamos assim dizer, a gente entra com muita expectativa. Né? Nós entramos cheio de vontades e também nós sofremos algumas decepções. Né? Por eu ter passado um período dentro do Poder Executivo, eu acho que eu sofri um pouco para entender a dinâmica do vereador. Né? As coisas no Poder Executivo elas acontecem muito rápida. E o vereador, por conta do papel limitado que ele tem, não executar, apenas sugerir, apontar os erros, apontar caminhos, né, isso, de certa forma, num primeiro momento, me assustou um pouco. Né? E não consegui dar sequência ou dar continuidade às minhas demandas, que não são minhas, mas são da população, das demandas que chegavam até mim. Né? E isso, de certa forma, num primeiro momento, me assustou um pouco. Né? Agora, com o passar do tempo, entendi melhor essa dinâmica e essa relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo, até onde o vereador deve ir e pode ir, e até onde o Executivo pode chegar também. Então, nesse contexto como um todo, eu agora penso que, entendendo esse mecanismo, produzir boas coisas dentro da Câmara Municipal para o primeiro ano. Quero, de certa forma, a partir do ano que vem, continuar nessa
nessa dinâmica em demandas coletivas, né? Acho que o mais importante, o papel do vereador é exatamente esse, é que pensar na cidade, né? Não pensar num pequeno grupo, não pensar em privilégios particulares ou pessoais, é tentar tratar a cidade como um todo, né? E essa é a minha intenção, quando eu entrei na Câmara é exatamente essa, é pensar na cidade, o que a gente pode fazer de bom para a cidade, independente de apontamentos particulares ou não. Bom, eu gostaria então de agradecer a sua participação mais uma vez aqui conosco no Câmara em Destaque. Então eu deixo aqui as suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer a você, Paulo, ao Márcio, ao Stefano, a Giovanni, ao Thiago, ao Totti, que se desliga hoje da TV Câmara, da Câmara, pelo carinho que a gente é recebido aqui. Né? Acho que vocês fizeram durante esse ano muita diferença na vida do vereador, porque a gente não tem ideia de quantas pessoas assistem, de como as pessoas assistem esse programa. Né? As pessoas assistem e conversam com você, olha, eu ouvi você na rádio ou eu te vi na TV. Então, é muito importante essa relação, que nós tenhamos aí um final de ano muito bom para a família de todos nós e que o ano que vem a gente esteja junto aí, travando essas discussões, esses debates e sempre é um carinho e uma emoção, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado de coração. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho aqui no Legislativo Acizense. Eu que agradeço, um abraço a todos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas ainda tem muito mais Câmara em Destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Câmara em Destaque. Lembrando que ele é transmitido pela TV Câmara Assis, canal digital 61.3 e também pela Rádio FEMA. E agora, na segunda parte do programa, eu recebo como convidado o vereador Reinaldo Anacleto. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, Paula. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder participar do Câmara em Destaque. E público que nos assiste, também sempre é uma honra poder vir aqui e trazer algumas informações acerca do Legislativo, acerca do mandato, acerca das matérias, informar bem a população a respeito dos nossos trabalhos que são desenvolvidos aqui nessa Casa de Lei. Bom, então nós vamos iniciar a nossa conversa com o vereador Reinaldo, falando dos seus requerimentos e principalmente da sua solicitação mais recente de construção de ciclovias nas laterais da rodovia Manuel Fernandes, que liga Assis ao Tabajara. Essa sua solicitação, Reinaldo, é por conta da abertura do Horto Florestal? Aquela rodovia, né, Assis Tabajara, ela já é uma rodovia que, por si só, ela tem um certo perigo, porque ela não oferece o acostamento, né? Ela é estreita e não oferece acostamento. E agora, com a possível, né, e que vai acontecer nesse mês, a abertura do Horto Florestal como uma área de lazer para a população de Assis, então eu imagino, e não vai ser diferente, de que haverá um fluxo de carro muito intenso e também um fluxo de ciclista, porque as outras vezes, quando o horto funcionava, né, a gente via que havia um fluxo de pessoas até a pé se deslocando até aquele espaço de lazer. Então, devido a isso, né, indo algumas vezes acompanhando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos de recuperação, de adequação daquela área de lazer lá, a nossa famosa prainha, né? Eu pude ver que há espaços ociosos dos dois lados, aonde o Poder Executivo, juntamente com o DR, não sei a responsabilidade
de quem é, mas se não for do DR, passa a ser da prefeitura. A possibilidade de uma construção de uma ciclovia, ou até mesmo uma trilha ali mesmo, sabe, Paula? De forma simples, mas que traga segurança às pessoas que vão se deslocar até o horto para se divertir lá. Até mesmo no sentido de trazer segurança para a motocicleta também, né? Porque não tem acostamento, ela acaba sendo perigosa. Então eu já enxergo que com alto fluxo de pessoas, de carro, moto e bicicleta, vendo com o Poder Executivo a possibilidade de fazer essa construção ali, que vai trazer segurança para os munícipes e vai, né, às vezes até provocar menos acidente, porque num lugar de lazer, aonde a gente sabe que é público, apesar de, eu creio que vai ter uma cobrança de uma entrada, preço simbólico, mas vai haver, no sentido de manter, né, o espaço com a qualidade que está muito bonito lá. Eu creio que aconteçam acidentes, isso é inevitável, né? Ainda mais porque as pessoas ingerem bebida alcoólica e elas acabam realmente saindo de si. Então, devido a isso, a minha preocupação desse vereador em solicitar do Poder Executivo alguma ação nesse sentido. É importante, né, frisar também que vai haver essa reabertura, foi feita toda a readequação do espaço, mas é importante também cuidar desse caminho, né, para poder evitar acidentes aí. Então fica aí essa solicitação do vereador Reinaldo ao Poder Executivo. Antes de eu fazer a próxima pergunta para você, Reinaldo, eu gostaria de pedir a compreensão das pessoas que estão nos assistindo em casa, que estão nos escutando pela Rádio FEMA, é que a Câmara Municipal está passando por obras, né? Então, se vocês escutarem aí alguns ruídos, enfim, é por conta disso. Já peço antecipadamente desculpa a vocês. Bom, agora nós vamos voltar aqui com a nossa conversa e não podemos deixar de falar também de alguns pedidos, né, por melhorias nas ruas da cidade. A Prefeitura já vem realizando bastante obras nesse setor, mas ainda tem alguns casos que as ruas estão intransitáveis, como é a rua Deolindo Menck Plains, lá na Vila Progresso, e também as ruas que dão acesso à Coab 4, ali da rodoviária. Como é que está? Está precisando, é urgente mesmo essas obras? Olha, na Vila Progresso, né, na Deolindo Menck Plains, essa rua aí é uma rua de acesso, né? Assim, digamos, a FEMA, a Getúlio Vargas. Então, ela tem um fluxo muito grande de carros, muito grande. E foram realizadas várias operações de tapa-buraco. Mas essa rua, Paula, ela não comporta mais, não suporta mais tapa-buraco. Ela está extremamente, sabe, intransitável, sabe, muito ondulada. Qualquer chuva, os buracos voltam todo de novo. Então, ali há uma necessidade, sabe, de que o Departamento de Obras e de Trânsito faça uma perfilagem, que eles falam, né? E até mesmo recapear aquela rua, devido ser uma rua principal, bem dizer, no bairro ali da Vila Progresso. Então, a população, ela me procura e cobra muito alguma ação, sabe, do poder público, mas isso tem que ser algo para ontem, né? Lógico que a gente entende que a cidade inteira precisa ser recapeada, precisa de operação tapa-buraco, precisa de obra, sabe, urgente. Mas tem algumas vias que é de muito fluxo de veículo, que sabe, linha de acesso a outros bairros, como é a Deolindo Menck Plains, que precisa realmente ter uma atenção e precisa ter uma ação lá da Secretaria de Obras, assim, de forma emergente mesmo, para que chegando agora a época das chuvas, né, que nós vamos entrar agora, você imagine então se não fizer ali um recapeamento, uma perfilagem, como não vai ficar aquela rua ali e as demais, né? E na Coab especificamente, tem ocorrido a operação tapa-buraco, tem ocorrido também lá por esses dias, eu creio que vai haver em algumas ruas principais lá uma perfilagem nas ruas, né? Que já ameniza bastante a questão de ondulações e buraco. Então a gente está numa expectativa muito boa de que realmente a Secretaria de Obras possa realizar esses pedidos
que a população nos procura e solicita do vereador. Bom, a gente vai continuar ainda um pouco falando sobre a Coab da rodoviária, já que a gente tocou nesse assunto, que houve a solicitação do vereador Reinaldo para a abertura de uma rua ali entre a Coab 4 da rodoviária e o Parque das Acácias, que é a rua ali das Orquídeas. Nós conversamos no programa anterior sobre essa solicitação e que a prefeitura havia sinalizado que iria fazer e realmente fez, né? E agora eu queria saber de você, Reinaldo, como é que foi, como é que está o fluxo de trânsito? Melhorou com a abertura dessa via? Os moradores estão satisfeitos com essa obra? Olha, o que eu percebo muito, né? Em termos do bairro, a população sempre dá um feedback que houve uma melhora. A população nem esperava que seria tão rápido em realizar uma obra de uma abertura passando ali pela linha do trem, né? Que era uma passagem praticamente clandestina, né? Onde os próprios moradores fizeram uma passagem ali, mas agora ela ficou efetivamente pronta, né? Com sarjeta, com o asfalto definitivo, e eu tenho percebido que diminuiu um pouco o fluxo de veículo, sabe? De quem vai para o sentido rodoviária, quem vai sentido FEMA, quem vai sentido Avenida Getúlio Vargas, porque a população já tem usado a Rua das Orquídeas, né? A população ali do Parque das Acácias, do Inecop, ali da Igreja Redonda, tem usado essa via como uma via de uma saída, né? De saída da via rápida, que é a Joves, né? Que só tinha ela e a Décio do Canto. Então eu já enxergo que houve uma melhora para fluir o trânsito ali. Inclusive tem que até agradecer, né, o secretário Clóvis, né? A gente chama ele de ministro, o secretário Clóvis e o Leandro da Secretaria de Obras e o prefeito pela sensibilidade de enxergar a necessidade e agir rápido, né, para desafogar e dar mais mobilidade à população. Quem ganha com tudo isso é as munícipes, né? Que ganha com satisfação, e realmente o prefeito foi lá, limparam toda a linha, né? Que dá também, próxima ali à Rua das Orquídeas, houve uma limpeza espetacular ali, o prefeito participou dessa limpeza, ele tem participado, tem acompanhado e a população agradece. Bom, e agora nós vamos falar da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Assis, cujo trabalho o vereador Reinaldo Anacleto tem acompanhado de perto. E você conta para nós, Reinaldo, quais são as atividades desenvolvidas pelo grupo? Esse grupo ele tinha conseguido a doação de um terreno para poder construir a sua sede. Isso vai acontecer? Já está em andamento essas obras? Como é que está tudo? Na verdade, a gente foi procurado por essa associação que eles têm um projeto de desenvolver um trabalho no sentido de ser um trabalho de contraturno. É um projeto, na verdade, de apoio aos projetos que já existem na cidade. A prefeitura trabalha com os autistas, né? Até a idade de 11 anos, lá próximo mesmo a Ficar, antiga Pocira, né? Onde é uma chácara, um espaço público, onde tem o projeto Fênix, que, diga-se de passagem, é um projeto brilhante, muito bem feito, desenvolvido pela Secretaria da Educação. E também existe os acima de 11 anos, que é assistido na PAI, né? Pela nova legislação aí federal, após aos 11 anos, não pode mais fazer parte do projeto lá no Fênix. Então, eles são encaminhados para a PAI. E esse trabalho, sabe, que é desenvolvido tanto na PAI como no Fênix, é um trabalho realmente de muita relevância e um trabalho muito importante. Mas, mesmo assim, os pais, eles têm uma associação. E nessa associação, eles pretendem desenvolver um projeto de apoio, que eles falam de contraturno, para essas crianças, jovens e adolescentes e adultos que têm esse problema do autismo, né? Então, ele nos procurou, esse vereador procurou o prefeito, pedindo um espaço onde eles pudessem desenvolver esse trabalho, né? O prefeito, muito sensível à causa deles, o prefeito ouviu e o prefeito apresentou um local onde realmente eles possam desenvolver esse trabalho.
Nós só estamos esperando agora, Paulo, uma palavra definitiva dessa associação, né, a APA, para que eles possam, de fato, tomar posse desse local. Eles têm a última assembleia agora, nesse sábado, dia 18, onde eles vão decidir, né, um espaço amplo, um espaço que eles vão adequar, é lógico, né, passar por reforma, para que eles possam começar esse trabalho lá. Por que os pais, eles pensam em desenvolver um projeto para autistas, que são os filhos deles? Porque o autista, quando chega no período agora de dezembro, janeiro e fevereiro, que é onde as escolas entram em férias, os projetos entram em férias, quem tem autismo, ele tem dificuldade de parar uma dinâmica de vida. Ele não é que nem a nós, que você consegue, opa, pera lá, agora é férias, daqui tanto tempo a gente retorna e tal. Quem tem autismo, desenvolve autismo, ele tem dificuldade, sabe, de aceitar isso. Então é onde traz muito problema, esse período que fica realmente das férias. Então esse projeto desse grupo de pais, Associação dos Pais, é que nesse período de férias eles possam realmente oferecer alguma coisa semelhante, não no sentido de educação, mas no sentido de recreação, um espaço para desenvolver atividade, lazer deles, entretenimento, interação com o outro, união dos pais. Então eu vejo assim que é muito importante, de muita relevância, o Poder Executivo poder auxiliar mais esses pais que têm essas crianças, jovens, adolescentes com autismo. Bom, nós vamos para o último intervalo do programa Câmara em Destaque, mas nós vamos continuar essa conversa ainda com o vereador Reinaldo Anacleto. Não saia daí. Estamos de volta com a última parte do programa Câmara em Destaque e agora nós vamos falar com o vereador Reinaldo Anacleto acerca de uma doação de um veículo a Cremos. Isso aconteceu na última sessão ordinária. Como que vai ser, qual que é a importância desse veículo para essa instituição? Olha, na verdade foi uma solicitação da presidente, né, Cristiane Madureiro, a respeito de doação para auxiliar no projeto. E eu creio, como eu sou voluntário nesse projeto hoje, eu creio que essa doação que foi aprovada na última sessão, eu creio que é de extrema importância, né, para a instituição. Não só essa que está indo para Cremos, mas também da Cocacis, tantas outras, né, que a gente sempre vota e vai ter outras no ano que vem, eu creio. Esses veículos que são doados para o Executivo, eles contribuem muito no projeto, sabe, social que é desenvolvido na nossa cidade. E se tratando da Cremos, vai auxiliar na questão, sabe, de transportar os internos para laboratório, consulta, médico, fazer perícia, né, na Previdência Social. Então, eu creio que esse veículo Kombi vai ajudar bastante no desenvolvimento do projeto lá da Cremos. A presidente ficou muito feliz, toda a diretoria, e agradece a sensibilidade do prefeito em poder estar sempre aí colaborando e contribuindo dentro do possível e da legalidade. Bom, agora nós vamos falar de um pedido do vereador Reinaldo Anacleto, que foi atendido pelo Executivo, que é o caso das melhorias no cemitério municipal. Você fez algumas visitas lá e agora, passado finados,
foi feita uma grande reforma lá, melhorias na limpeza. Como é que está a situação do local? Olha, quando nós assumimos a administração, 1º de janeiro, uma das áreas que a gente ficou muito chocado foi no sentido de visitar aquele local, aquele espaço, né? Onde ali está a memória, né? Dos nossos entes queridos, e completamente abandonado, completamente, sabe, largado aos matos e às traças e aos dependentes químicos que lá dentro morava, tomava posse daquele lugar, e ali era mais ou menos um cracódromo, um lugar onde eles usavam crack. E na administração do Zé Fernandes, ele colocou uma equipe que realmente pudesse recuperar e revitalizar aquele espaço lá, que é um espaço central e é um espaço muito importante, né, para a nossa população. E lá foi desenvolvido vários trabalhos. Foi desenvolvido os trabalhos de reforma, né, de limpeza, sabe, de pintura e recadastramento. E esse vereador aqui, não só eu, mas como o Roque também, o Roque Vinícius, por várias vezes a gente esteve lá, sabe, de perto, fiscalizando, que esse é o nosso papel, né? Fiscalizando, averiguando o espaço, o local, as pessoas que lá realmente desenvolvem o trabalho. E o que a gente conseguiu perceber no dia de finados foi uma população realmente contente, sabe? É uma população realmente que pôde expressar. Eu conversei com um senhorzinho, ele mora no sítio, e ele disse para mim assim, em tom de brincadeira, mas ele fez o seguinte relato: olha, eu estive aqui o ano passado e eu não consegui, andei aqui dentro, aqui no túmulo da minha mãe, mas eu não consegui depois entrar no meu carro. De tanto espinho que pegou na minha calça, eu e minha esposa, nós não conseguimos entrar dentro do veículo, de abandono que estava esse local aqui. E hoje, se você for lá, Paula, você vê realmente um lugar, sabe, cuidado, com zelo, sabe, um lugar digno de você entrar, fazer uma visita. E a outra coisa foi a abertura, né? O atual administrador deixou aberto para que qualquer família que queira fazer uma reforma, que queira construir um túmulo lá, você pode levar o seu pedreiro, o pedreiro da família. Você pode levar o operário que você quiser. Isso não podia antes. Um absurdo. Entendeu? Já existiam as pessoas certas para desenvolver o trabalho lá. Eu não acho isso legal. E nessa administração tem essa liberdade e a população tem esse direito. E a gente tem pedido para o prefeito, né, colocar iluminação no cemitério para que os dependentes químicos não voltem para aquele espaço, monitoramento por câmera. E o prefeito tem respondido que assim que puder agora, o ano que vem, realmente vai fazer essas melhorias, que será muito importante para aquele espaço ali. Com certeza, né? Demonstrando aí o respeito à população. Reinaldo, vamos falar também sobre a mudança de direção na Avenida Rui Barbosa, que foi sinalizada pela Prefeitura Municipal e que isso aconteceria agora no fim do ano. Você acha que vai sair? Olha, eu creio que não deva dar tempo agora, né? Mas é uma promessa do prefeito. Ele assumiu esse compromisso com os comerciantes ali daquela região. Ele assumiu esse compromisso aí publicamente de mudar a mão ali, né? Do Ônix até ali a pizzaria, né? Próxima à catedral. Essa mudança, Paulo, eu acredito que deva contribuir para uma melhor mobilidade, né? De fluxo de veículos. Eu acredito que, eu não sou contra, mas eu só acredito que deveria, por ter sido mudado como mão única há tão pouco tempo, eu acho que o prefeito deveria ter apresentado um projeto, digamos assim, um estudo técnico, porque não dá para você ficar mudando as coisas, investindo recurso, né? Eu creio que não vai gastar muito, mas é recurso que se investe, né? Então, eu creio que o prefeito tinha que apresentar um estudo técnico, sabe, para os vereadores, mostrando, olha, isso aqui vai trazer benefício nisso, o custo é tanto. Portanto, que fizeram uma manifestação, o prefeito
se fez presente, colocou uma camiseta lá e em seguida a gente já ficou sabendo que ele tomou a decisão de mudar, realmente fazer mão dupla, mas assim, não houve nenhuma discussão com a Câmara, enfim. Mas é também direito do prefeito, responsabilidade dele, no caso, né, como o poder maior aí, em decidir essa questão de trânsito, mudança ou não, que ele tem um departamento com o Godoy lá para isso. Mas eu creio que vai trazer benefício, mas não vai resolver o problema do comércio naquela região. Eu não acredito nisso, entendeu? Mas se é uma decisão do Executivo, a gente respeita e espera que realmente possa contribuir de alguma forma para a população e os comerciantes desse trecho ali da Rui Barbosa. Bom, nós estamos nos aproximando do final do ano, né? Primeiro ano do mandato da nova administração, e eu gostaria que você fizesse um balanço aí de todas as obras e realizações do Poder Executivo esse ano. Olha, Paula, eu faço uma avaliação desse governo, não é porque é do meu partido, prefeito, não é isso, mas eu andando pela cidade, porque o vereador ele anda muito, né? A função dele é realmente conhecer os problemas de perto da cidade. Quando a gente é chamado, a gente chega algum pedido, nós vamos em loco até o local, nós vamos ver a questão. Então, a gente tem muito contato com a população. E a avaliação que eu faço desse governo é uma avaliação muito positiva. Em 10 meses, indo para 11 agora, né, de todas as ações que o Executivo teve junto com essa Câmara de Vereador, né? Porque nada que o prefeito realiza sai da cabeça dele simplesmente e ele vai lá e coloca em prática. É preciso de autorização da Câmara, os projetos vêm para cá e é votado, começando pela ponte do Walmart. Não tinha dinheiro, foi tirado de um fundo, né, do Condurb, foi tirado esse dinheiro foi repatriado, né, para a prefeitura para que pudesse executar a obra ali do Walmart, que infelizmente foi uma das piores coisas que essa administração pegou de cara, foi a fatalidade de ter vindo a época da chuva e a ponte ali ter rodado e tal. Quer dizer, é uma obra que demorou, mas está pronta, né? Eu vejo também as operações tapa-buraco na cidade, não é um bairro só, né? Não tem exclusividade de ser um bairro só, mas os bairros da cidade são contemplados com operações tapa-buraco constantemente, né? O recapeamento no Jardim Paraná, também mais de 90 quadras, um trabalho de excelência, né? Não resolveu o problema do bairro todo, mas deu um grande salto de qualidade, né, naquilo que foi desenvolvido ali. A gente também observa as limpezas nas praças, né? Essa administração tem tido cuidado de zelar pelas nossas praças. Elas precisam de revitalização, precisa de reforma. Isso no próximo ano vai acontecer, porque em pouco tempo você tem que ter planejamento, você tem que ter recurso. O nosso orçamento foi muito apertado, um orçamento furado, que agora para o próximo ano você tem um orçamento real, né, dos recursos da prefeitura. A outra questão foi o PA, né, lá de Maria Isabel, que foi reaberto, e a tendência é aumentar a carga horária agora, em atendimento à população daquela região. O prefeito tem se comprometido com isso. Nós votamos aqui também a respeito de reabrir a escola de curso profissionalizante, né? Próximo ali ao Parque Buracão. Já está acontecendo, já está em pleno vapor. Também foi uma ação dessa administração. A reforma administrativa que passou por essa Casa de Lei também foi uma demanda muito discutida. Foi um projeto muito discutido com todas as partes, FAC, autarquia de esporte e outras tantas secretarias aí que foram reestruturadas, outras foram criadas para que dê mais qualidade ao trabalho do Executivo, né? O Refis, que nós aprovamos aqui também nessa Casa de Lei, foi uma outra ação do Executivo que há muitos anos não se conseguia aprovar nessa Casa de Leis o Refis. Conversando com o secretário da Fazenda, ele me relatou que ainda não fechou, mas houve uma entrada acima de 5 milhões
que vai contribuir muito nos cofres públicos para dar resposta à questão de recapeamento, saúde, remédio, sabe, nos postos, que é muito importante, você tem que ter recursos para isso. O plano de saneamento, que nós aprovamos na última sessão agora, é muito importante para que o nosso município dê um salto em resposta às demandas que a prefeitura não consegue, sabe, dar conta sozinha, sem uma injeção de recurso, de um convênio, de uma parceria, seja ela com a Sabesp, qualquer uma outra empresa que o prefeito fosse celebrar um convênio. Então, esse plano de saneamento também não conseguia passar nessa casa de lei nos outros anos, passou, foi aprovado e agora o prefeito tem a condição, sabe, de firmar contrato e assim entrar recurso nos próximos anos. Nós perdemos muito dinheiro, Paula, nós perdemos muito dinheiro, população de Assis, por não ter um plano de saneamento. Mais de quase 10 milhões nós perdemos nesse período, onde não tem um contrato celebrado com a empresa que é gestora da água e esgotamento na nossa cidade, no caso a Sabesp. Então, olha quanto o município perdeu e não se pode perder mais. É inadmissível, sabe, perder. A outra coisa é a reabertura do Horto Florestal, que é uma determinação do prefeito, que é uma expectativa da população, uma área de lazer onde a população possa ir com suas famílias, sabe, ter momento de lazer, de descontração. A população precisa e merece não só ficar, mas um horto também bem organizado e bem cuidado, né? Já está na casa também para nós votar da Secretaria de Indústria e Comércio, sessão de áreas para que as empresas possam construir e vir a gerar emprego. Tem mais de 15 para nós votarmos agora, né? O Paulo Mattioli, secretário, trouxe essa casa de leis, o projeto das empresas. Nós vamos agora discutir as empresas, vamos discutir esse projeto, vamos votar para que a Assis possa dar um salto também na questão de vagas de emprego, que é uma carência geral, né? Outra coisa é o restaurante popular, que foi uma ação do executivo também, que o prefeito implantou nesse ano. Tem sido uma benção esse restaurante popular. Eu acho que o nosso tempo já está acabando, não vai dar para falar tudo. Mas, enfim, abertura de rua, o CAPES infantil que nós inauguramos. Enfim, estamos trabalhando e eu vejo de forma positiva todas essas ações do executivo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar a todos aí, nós não vamos ter mais o programa com esse vereador, mas que Deus abençoe o final de ano de cada um, o Natal, Ano Novo, enfim. E para 2018 a gente tem uma expectativa de que as coisas sejam melhor do que esse ano foi. Que Deus abençoe a todos, abençoe você também, Paula e os demais cooperadores dessa casa. Muito obrigada, Reinaldo, pela sua participação aqui mais uma vez conosco. Parabéns pelo seu trabalho aqui no Legislativo Assisense esse ano. E eu gostaria de dizer a você que está aí em casa que o programa está chegando ao seu final, mas não deixe de assistir e acompanhar toda a programação da TV Câmara Assis no canal digital 61.3. Lá você pode acompanhar o Câmara em Destaque, o telejornal TV Câmara Informa, visita ao presidente e todas as sessões que acontecem aqui na Câmara Municipal e demais eventos. Fique ligado, então, na nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para todos e até o próximo programa.